Às vezes, as pessoas dizem algo pra você, mas às vezes tem gente que se diz algo. Inclusive, eu quero dizer pra você que está assistindo ao nosso programa que é muito gostoso quando a gente chega nos lugares e a gente sente o carinho das pessoas e a gente percebe o quanto as pessoas têm carisma, né? O quanto as pessoas realmente transmitem esse carisma pra gente. E tudo isso, na verdade, é feito de uma forma que muitas vezes você não entende. E aí vem a história da linguagem do carisma. Será que existe realmente uma forma de você trabalhar esse carisma? Ou será que você já nasce com esse carisma? Como é que ele acontece? Nós precisamos saber. E é por isso que hoje, no nosso quadro do nosso querido Jex, ele traz dicas de como você pode sim trabalhar essa linguagem que, segundo as informações, é tão secreta do carisma. É com você, meu querido. Bom dia. Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos vocês que sempre nos acompanham aqui no quadro Dica X na TV. Tudo bom? Deus, mas tem carisma, não tem gente, olha. E o carisma, ele não nasce, ele se constrói. Eita, é isso que nós vamos falar agora. Mas eu vou lhe dizer, viu? Desde quando eu te conheço, você tem carisma. Obrigado, tchau, Vanusa. Você também é uma pessoa muito carismática. E é isso que faz com que a pessoa se torne mais carismática, que é a questão de ela ser mais leve, ser uma pessoa mais simples, humilde. A humildade, gente, faz com que você consiga melhorar em qualquer situação, no seu trabalho, no seu convívio com os colegas, porque aquela pessoa antipática, que é o contrário do carisma, ela vai o quê? Afastar, ter relações desconstruídas, porque as pessoas não gostam de estar do lado de pessoas ranzinzas, pessimistas, antipáticas, que não sabem agradar de forma alguma e que não sabem influenciar positivamente os outros. É por isso que eu trago a dica desse livro aqui, A Linguagem Secreta do Carisma, de Vanessa Edwards. Um best-seller. Eu sempre trago aqui best-sellers para vocês, que são livros vendidos no mundo que fazem muito sucesso. E ela diz o seguinte: pessoas carismáticas são tão raras, são criaturas raras, por quê? Porque elas têm aquele ponto ideal perfeito. São maduras, simpáticas e gentis, sem contar que elas são solícitas e respeitosas. Olha só que interessante, você vê aqui que eu destaquei, ela tem um ideal perfeito, são sinais, maduras o suficiente comportalmente, simpáticas, gentis, respeita o outro, elas são aquela pessoa que gosta de ajudar, que gosta de servir, então tudo isso é muito importante. E aqui no livro ela fala exatamente o que é esse carisma, tem alguma fórmula, a gente pode aprender, como eu disse agora há pouco para a Vanusa, a gente não nasce carismático, todos nós nascemos como qualquer outro ser humano. A gente vai aprendendo ao longo do ano, do tempo, na verdade, como você pode se tornar uma pessoa, depende muito do seu ambiente, mais gentil, mais simpática, mais carismática. E ela fala que esse carisma é uma combinação exatamente da cordialidade, ou seja, da forma como você trata os outros e também da sua competência. Porque você deve conhecer aquela pessoa que é muito carismática, muito legal, muito bacana, mas muitas vezes ela não tem aquela competência técnica, ela não está ali naquele cargo, ela é uma pessoa boa, bacana, legal, mas ela não é aquele líder que poderia ajudar, porque é aquela pessoa que fica com pena, e um líder ele também tem que ir lá ser pontual, tem que realmente chamar a atenção, então ele tem que juntar as duas coisas, você tem que ter a competência e a cordialidade. E ela dá até casos reais aqui no livro de várias pessoas, que muitas vezes pessoas fracassaram porque eram competentes, foram contratadas, mas ao longo do tempo elas demonstraram pessoas sem nenhum tipo de carisma. E quando você não domina essa técnica, ou seja, que pode ser aprendida, você acaba perdendo posicionamento. E aí ela fala que existem sinais, a autora diz que são sinais não verbais, ou seja, a sua linguagem corporal. Você conhece aquela pessoa que é cara fechado o tempo todo, nunca sorri para nada, aquela pessoa que tem uma postura assim ranzinza, o tempo todo de braços fechados, são muito hostis. E também existem sinais vocais, ou seja, seu tom de voz. Você que é aquela pessoa que só fala alto, gritando, logicamente que as pessoas vão confundir, essa aí não é carismática. E existem também os sinais verbais, que são as palavras que você utiliza, porque as palavras que nós escolhemos, elas vão estruturar e definir se você é ou não uma pessoa carismática, que transmite clareza, que transmite um bom impacto. Então, quando você conversa com as pessoas, observe, se você fica o tempo todo fechado, franze a testa, aquele tom de voz muito irritado, que aponta o dedo, então tudo isso pode atrapalhar
as suas relações com amigos, com os colegas, com seu namorado, noivo, esposa, enfim, não importa. Se você é uma pessoa muito competente, mas não tem nenhum pingo de carisma, isso afasta muito as pessoas. E você que é líder, que está me escutando agora, preste bastante atenção. Será que você é aquela pessoa com muita competência técnica, mas teus colaboradores morrem de medo de você porque você não tem um pingo de carisma e não está nem aí para isso? Muito cuidado, porque o mundo é uma volta, é uma roda gigante, ele dá voltas, então você pode precisar das pessoas. Então precise também ajudar as pessoas, ajude a ajudar as pessoas também, tá bom? Vamos para as próximas dicas. Como eu posso parecer poderoso e confiante? Olha só, ela diz aqui no texto, no livro, que você tem que ter uma postura expansiva, ombros abertos, sabe aquela coisa de falar com um sorriso, ocupando aquele espaço, sem ser demais. Outra questão também, as palmas expostas, quando você fala assim, ó, é uma comunicação, são pequenos sinais, mas são detalhes. E os gestos são intencionais, que é o movimento das mãos, do que aquela pessoa muito fechada, sabe aquela pessoa que fala o tempo inteiro com as mãos nos bolsos, mãos coladas, mãos para trás. Então, para facilitar a compreensão, por isso que a gente ensina nos nossos cursos de oratória, falar com as mãos, gestuar de uma forma mais tranquila, sorrir nos momentos que deve ter esse sorriso. Então isso tudo é muito importante. Isso mostra uma postura muito mais confiante, mais interessante, principalmente se você está diante de um público. Imagina, eu estou me apresentando nesse momento, estou fazendo essa apresentação diante de um auditório. Se eu sou uma pessoa ranzinza, eu falo de uma forma que não tem nenhum tipo de gentileza, logicamente que as pessoas não vão ter uma conexão comigo. E ela fala muito no livro. Você precisa de conexão com o seu público ou com quem você conhece, principalmente quando você acaba de conhecer. Por isso que uma apresentação no início ela tem que ser impactante, ela tem que ser interessante, para poder chamar a atenção e ter aquele carinho para que as pessoas possam te escutar melhor. Vamos para as próximas dicas. No próximo slide ele fala que a gente precisa equilibrar a competência e a cordialidade. Onde é que está o carisma? Exatamente nesse meio termo. Ou seja, se você, como eu falei agora há pouquinho, se você é uma pessoa que tem muita competência e uma pessoa cordial, gentil, respeitosa, que sabe ouvir, que tem empatia, que se conecta melhor com as pessoas, você vai ter um carisma, essa presença carismática. Agora, se você tem a competência, mas não tem a cordialidade, ou se você só tem a cordialidade, mas não tem a competência, você não vai ter essa presença carismática. Então você tem que juntar, exatamente, fazer um equilíbrio entre a sua competência e também a sua cordialidade, a sua forma de tratar os outros, que não é o que você fala, é o que você faz com as pessoas no dia a dia que vai fazer você se tornar ou não uma pessoa carismática. Vamos para as próximas dicas. A autora também fala que a importância do contato visual e também dessa proximidade. Ou seja, você olha nos olhos das pessoas, esse olhar ele cria uma conexão. Não existe coisa pior você conversar com alguém que ela está o tempo todo olhando para o horizonte, olhando para o outro lado e não te encara. E aí tem muitas pessoas que têm que ter esse cuidado com a zona de conforto. Como assim, professor? Explica melhor. Muito cuidado com a proximidade. Não fique próximo demais e nem distante demais. E cuidado também quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver o tempo inteiro de braços fechados. Muita gente vai dizer, professor, mas é uma posição de descanso. Eu estou aqui apenas ouvindo. Tudo bem. Mas muitas vezes pode ser que a pessoa entenda, se você está com a cara fechada, braços cruzados, com a cara muito amarrada, ela vai perceber e vai pensar, imaginar, não, talvez eu não estou agradando essa pessoa, não está legal. E isso também vale para uma entrevista de emprego. Como que você é? Você é uma pessoa muito sorridente demais também, não pode ter exagero. Ou é muito fechada. Então tem que ter esse equilíbrio de você realmente conseguir variar o seu tom de voz, as suas palavras e também a sua postura, a sua comunicação não verbal. Nas próximas dicas, a nossa autora ela fala o seguinte, que você tem que ter um cuidado também com a sua voz. Como eu falei há pouquinho, um tom firme, controlado, que transmita autoridade, sem precisar exageros. Não precisa gritar, falar alto. Não precisa disso. Você pode variar, dê ênfase, dê pausas. Nós temos grandes líderes no mundo que você pode perceber e depois verificar, até mesmo nas redes sociais, no YouTube, enfim, como eles falam, aí você vai modelar. O que é modelar? Se inspirar nessas pessoas. E tem um ritmo mais pausado. Não fala muito rápido demais e também nem lesado demais. Porque imagina se eu estivesse falando em câmera lenta ou num público, as pessoas vão se cansar. Ela vai, meu Deus, ela fala muito devagar. Ou essa pessoa é muito chata, muito enfadonha, eu estou com sono. Então isso tudo não causa carisma entre as pessoas. Então a gente precisa variar, nem de mais e nem de menos.
tudo é equilíbrio. Nas próximas dicas, depois da voz, ela fala também, a autora, sobre que nós podemos evitar sinais negativos, que são os vilões. Quais são esses? Como eu já falei, braços cruzados, ficar olhando o tempo inteiro para baixo ou para cima, não fixar na plateia ou no seu cliente ou no seu colega, no seu namorado. Como eu falei também, falar rápido demais, que vai demonstrar muita ansiedade e as pessoas talvez não vão compreender o que você vai dizer. Então, utilize perguntas poderosas quando estiver conversando com alguém. Quer se tornar uma pessoa mais carismática? Faça perguntas abertas. Como funciona esse trabalho? Me fale mais sobre esse negócio, sobre esse serviço. Achei muito interessante a sua maneira de trabalhar. Como que você conseguiu alcançar determinada atividade? Como foi essa viagem? Então, quando você utiliza isso, você se torna uma pessoa carismática. Outra coisa que ela fala muito, bem importante também, que está no livro, que eu não coloquei aqui, você é uma pessoa que para escutar, ou é aquela pessoa que só fala o tempo inteiro e não presta atenção no que o outro. Sabe aquela pessoa que interrompe demais as outras pessoas, nunca escuta os outros? Você se torna uma pessoa antipática. Você tem que parar para ouvir o que o outro tem a dizer. Isso é muito importante. Tem gente que não deixa o outro falar e fica interrompendo ou fica cutucando, sabe? Aquela pessoa que trisca o tempo na outra pessoa, que fala rápido, que cospe até nos outros. Então isso acaba afastando as outras pessoas. As pessoas dizem, nossa, que criatura chata. Ela não deixa falar, só ela fala, só ela conhece tudo, só ela sabichona. Isso é muito chato. Então, não é uma pessoa carismática, é uma pessoa antipática. Vamos para as próximas dicas. A gente tem que utilizar a linguagem secreta também para transformar as nossas relações. Ou seja, aprenda. Carisma é uma habilidade que você pode aprender. Você pode desenvolver isso. Cursos, assistindo vídeos, essa mini aula que vocês estão tendo agora, vocês já vão começar a perceber. Você que está em casa me ouvindo, será que você domina bem a sua expressão corporal? É uma pessoa que está sempre de olhos, de cara fechada, amarrada, sempre fala zangado, sempre interrompe os outros. Então transforme tudo isso. Seja uma pessoa mais gentil, mais cordial, mais autêntico, mas sem ser grosseiro com as pessoas. E comece isso agora mesmo. Você pode fazer isso dentro da sua casa, no seu trabalho, com seus colegas, com seus parceiros, tá bom? Essas estratégias vão te ajudar bastante. Nas próximas dicas aqui, eu trago uma frase minha. Eu digo o seguinte: carisma não é dom, é uma escolha diária de olhar nos olhos, gerar conexão e, logicamente, impactar quem cruza o seu caminho. A partir de hoje, quem cruzar o seu caminho, seja cordial, seja gentil, busque utilizar do carisma, olhando nos olhos, prestando atenção no que o outro fala, com muita empatia, com muito respeito. Muitas vezes você não gosta do que o outro faz, do time que a outra pessoa torce, ou do político que ele segue, mas é aquela pessoa, você não vai ter que mudar a outra pessoa, você tem que respeitar. E isso é que você vai fazer com que você se torne uma pessoa mais carismática e consiga criar um impacto muito maior. Vamos para as dicas de livro, principalmente essa primeira, que é a Linguagem Secreta do Carisma. Eu trago hoje para vocês, é muito bom esse livro. Aqui eu fiz um resumão, ó. O livro tem muito mais do que tudo que eu falei aqui, mas tem muito mais coisas interessantes e você aprende também no nosso curso de oratória. E o outro livro é o que eu vou falar na próxima semana, Manual de Persuasão do FBI. Vocês vão aprender como que o FBI consegue persuadir com dicas sensacionais e já fica a dica para a próxima quarta-feira para que vocês possam conferir, tá bom? Lembrando-se que na próxima semana nós vamos ter um curso de oratória no CPJax, de 1º a 4 de dezembro, toda noite nós vamos nos encontrar para aprender muito sobre como ser uma pessoa mais carismática, falar em público, gravar vídeos, enfim, impactar nas apresentações. Essas são as dicas para que você possa se tornar uma pessoa mais carismática e você consegue ter tudo isso no meu Instagram. Nossa, muitas dicas interessantes, né, gente? Eu que agradeço mais uma vez por você ser uma pessoa tão carismática, atender todas as pessoas que vêm aqui no seu programa, porque todas as pessoas que eu indico para vir aqui, ela fala, nossa, ela é tão carismática, ela fala com a gente, ela troca ideias, ela tem aquela humildade, isso é muito bom, então isso é muito importante. É muito importante. Esse feedback, né? Que a gente Agora sim, Jex, quando você fala sobre tudo isso, o que é importante as pessoas perceberem? É que elas têm que também ter muita verdade em tudo que elas fazem, né? Autenticidade, porque você descobre rapidamente quando as pessoas são falsas. Ela chega, essa vozinha tá tão assim, ela começa um elogio que você não meio percebe. Que tosco, né? Aquele você percebe forçado. Parece que ela quer alguma coisa e não é de uma forma autêntica, natural, que você percebe. Não, essa aí não é com verdade. E dá pra perceber no dia a dia, né, com certeza. Jex? A forma como você trata na presença e na ausência. Tem gente que é muito
na presença, mas na ausência, Sim. com outras pessoas, revela uma pessoa totalmente diferente. E é aí que você descobre, quando a pessoa é muito falsa, que na sua frente é uma coisa e por trás é outra, que aí você quebra a confiança. Que é um dos assuntos que eu vou também trazer de um dos livros, que é muito importante também. Muito bom. Quando você fala assim, é muito interessante. Você sabe que hoje, com essa história de mensagens, de rede social, telefones, que hoje as pessoas não ligam mais para quase ninguém, né? Mas de vez em quando aparecem umas ligações que a pessoa faz sem querer e aí você atende o telefone, fulana. Aí, dependendo da forma como a pessoa for falar, você vai perceber que aquela pessoa nunca foi a pessoa que você sempre viu. Exatamente. Nossa, que chato, Tom né? de voz, diz Tom muito. de voz, gente. Pra você ver o quanto que a comunicação Tem gente que é importante. super, super simpático. Aí, quando você fala com a pessoa fala de uma forma tão... A pessoa nem imaginava que era você ali. Imagina que você não esteja num bom dia, você vai no comércio, aí você, nossa, ela vê a Vanusa é tão simpática, mas aqui ela tá com a cara chata, Sim. E zangada. claro que tem aquele dia, né? Exatamente. Então as pessoas Tem que já ter vão muito cuidado, né? perceber, nossa, não, ela não é carismática, mas às vezes pode ser aquele momento. E a primeira impressão, muitas vezes, é que fica. Isso que é importante. Eu esqueci de falar aqui, gente, Primeira a primeira impressão, impressão viu, gente? fica no primeiro contato, na sua primeira apresentação. Então a gente precisa É muito ter bom quando você tem uma primeira impressão que Cuidado. de repente não acontece do jeito que você queria que acontecesse, por alguma situação, porque às vezes por a pessoa ser muito autêntica, a primeira impressão não vai ser boa. Isso. Mas se você tiver a chance de corrigir e explicar como tudo aquilo aconteceu numa segunda oportunidade, é interessante, né? Nem sempre você vai ter uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Verdade, meu Deus do céu. Jackson, eu quero agradecer pela sua presença Eu e que dizer que na agradeço. próxima quarta-feira tem Estaremos mais. aqui com mais uma dica, super dica, falando sobre o Manual de Persuasão do FBI. Vai ser sensacional, Muito vocês vão bom. gostar.